Você nunca vai ter nada seu! Ele gritou na frente de toda a família durante o jantar de domingo, quando disse que queria fazer faculdade. Aceite logo que você não passa de uma órfã sem nada no mundo! As palavras de Roberto ecoaram pela sala de jantar como um tapa na cara. Senti o sangue subir ao rosto enquanto todas as outras pessoas na mesa, suas filhas, a esposa dele, os cunhados que vieram para o almoço, me olhavam com uma mistura de pena e constrangimento. Vanessa e Brenda abaixaram os olhos para os pratos, fingindo não ter ouvido. Mas eu sabia que por dentro elas concordavam com cada palavra que o pai delas havia dito. Meu nome é Rebeca. Tenho 22 anos. E naquele momento senti como se tivesse voltado a ser aquela criança de 5 anos que chegou nesta casa segurando apenas uma boneca de pano surrada. Roberto sempre me lembrava dessa história. Como ele me salvou da miséria. Como eu não teria nada se não fosse pela bondade dele. Durante 17 anos, essa narrativa moldou cada dia da minha vida. A mesa ficou em silêncio depois do grito dele. Eu podia ouvir apenas o barulho dos talheres tocando os pratos e o som da televisão ligada na sala. Era sempre assim quando Roberto decidia me colocar no meu lugar. As pessoas ficavam desconfortáveis, mas ninguém nunca disse nada. Ninguém nunca me defendeu. Rebeca, vai buscar mais água na cozinha, disse Marlene, a esposa dele, com aquela voz doce que usava quando queria parecer gentil na frente dos outros. Eu sabia que era só uma desculpa para me tirar dali, para que a família pudesse continuar o almoço sem o constrangimento da minha presença. Levantei da mesa em silêncio, como sempre fazia. Minha cadeira era a única diferente das outras. Uma cadeira de plástico branca que Roberto tinha pegado da área da piscina porque, segundo ele, não fazia sentido eu usar as cadeiras boas da sala de jantar. Afinal, eu não era realmente parte da família. Na cozinha, me apoiei na pia e respirei fundo. Minha faculdade. Era tudo o que eu queria. Havia me inscrito para o vestibular de pedagogia na Universidade Estadual. Tinha estudado sozinha durante meses, usando livros emprestados da biblioteca pública. Quando finalmente passei, achei que Roberto ficaria orgulhoso. Que talvez, pela primeira vez, ele visse valor em mim. Que ilusão! Voltei com a jarra de água, e a conversa na mesa já havia mudado de assunto. Vanessa, que tinha 24 anos, estava contando sobre o curso de administração que estava terminando na universidade particular mais cara da cidade. Brenda, de 26 anos, falava sobre a viagem que faria para a Europa nas próximas férias. Eu me sentei na minha cadeira de plástico e continuei comendo em silêncio. O Roberto sempre foi um pai muito generoso, comentou a cunhada dele, olhando para as meninas com admiração. Vocês têm muita sorte de ter um pai que investe tanto na educação de vocês. Roberto sorriu com orgulho. É o mínimo que posso fazer pelas minhas filhas. Educação é o melhor presente que um pai pode dar. Suas filhas. Não todas as filhas que moravam na casa dele. Apenas as filhas de sangue. Depois do almoço, como sempre acontecia, fui eu quem recolheu os pratos, lavou a louça, limpou a mesa. Vanessa e Brenda foram para seus quartos descansar. Roberto se sentou na poltrona da sala para assistir ao jogo. Marlene foi fazer as unhas com as amigas. Enquanto lavava os pratos, pensava na conversa que tivemos na semana anterior. Eu tinha juntado coragem para falar sobre a faculdade, sobre como poderia trabalhar meio período para ajudar com os custos. Roberto me ouviu em silêncio, balançando a cabeça como se estivesse ouvindo uma criança pedindo um brinquedo caro. Rebeca, ele havia dito, usando aquele tom paternal que reservava para os momentos em que queria parecer razoável. Você precisa entender sua situação. Eu te criei, te dei casa, comida, educação básica. Mas isso não significa que posso bancar luxos. Faculdade é para quem pode pagar. Mas eu posso trabalhar? Tentei argumentar. Trabalhar fazendo o quê? Você não tem qualificação nenhuma. E enquanto morar na minha casa, vai seguir minhas regras. Sua obrigação é ajudar aqui em casa. Retribuir tudo o que fiz por você. Ajudar em casa. Era assim que ele chamava o fato de eu ser responsável por toda a limpeza, cozinha e organização da casa. Enquanto suas filhas estudavam, saíam com amigos e planejavam o futuro,
Eu limpava os banheiros que elas sujavam e preparava a comida que elas comiam. Meu quarto ficava nos fundos da casa, em um espaço que originalmente era uma área de serviço ampliada. Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma mesinha de estudos que eu mesma tinha pedido de aniversário quando completei 16 anos. As paredes eram brancas e nuas. Não havia espaço para sonhos ali. Os quartos de Vanessa e Brenda ficavam no andar de cima. Eram amplos, com banheiros privativos, ar-condicionado e decoração que elas mesmas escolhiam. Quando éramos mais novas, eu às vezes subia para brincar com elas, mas sempre era lembrada de que eu era apenas uma visita naqueles espaços. Não mexa nas minhas coisas, Vanessa sempre dizia. Você pode brincar aqui, mas não toque em nada. Com o tempo, parei de subir. Era mais fácil aceitar meu lugar na casa, um lugar que não era realmente meu, mas que Roberto me lembrava constantemente que eu deveria agradecer por ter. À noite, deitada na minha cama, olhava para o teto e pensava na vida que poderia ter tido. Será que meus pais biológicos teriam me apoiado nos estudos? Será que eles teriam ficado orgulhosos de me ver passando no vestibular? Roberto nunca falava sobre eles. Quando eu era criança e perguntava, ele sempre dizia que eles morreram sem deixar nada, que eu tive sorte de ter sido resgatada por ele. Você era uma criança abandonada, ele costumava dizer. Seus pais não se importavam com você. Se eu não tivesse te adotado, você estaria em um orfanato até hoje. Durante anos, acreditei nisso. Acreditei que eu era um fardo que Roberto havia generosamente aceitado carregar. Que minha existência era um inconveniente que ele tolerava por bondade. E que por isso eu devia tudo a ele. Na escola, quando as professoras perguntavam sobre meus planos para o futuro, eu sempre desconversava. Como explicar que meus planos dependiam da aprovação de alguém que me via como uma eterna devedora? Como contar que meus sonhos eram tratados como caprichos injustificados? Quando completei 18 anos, pensei que as coisas poderiam mudar. Que talvez Roberto entendesse que eu havia crescido, que merecia mais autonomia. Mas foi justamente nessa época que ele ficou mais rígido comigo. Agora você é maior de idade, ele disse no dia do meu aniversário, enquanto eu cortava o bolo simples que Marlene havia comprado no supermercado, bem diferente dos bolos de confeitaria que Vanessa e Brenda sempre ganhavam. Isso significa mais responsabilidades. Você vai ter que retribuir ainda mais tudo o que fiz por você. Mais responsabilidades significavam mais trabalho doméstico, horários mais rígidos, menos liberdade. Era como se minha maioridade fosse uma punição, não uma conquista. Mas a aprovação no vestibular havia mudado algo dentro de mim. Pela primeira vez, eu havia conquistado algo por mérito próprio. Não foi Roberto quem me fez passar na prova. Foi meu esforço, minha dedicação, minha inteligência. E mesmo que ele tentasse minimizar essa conquista, eu sabia que ela era real. Por isso, naquela noite de domingo, depois do jantar desastroso, tomei uma decisão. Não importava o que Roberto pensasse ou dissesse. Eu ia encontrar uma maneira de fazer minha faculdade. Eu ia trabalhar, economizar, lutar pelo meu futuro. Eu tinha passado 17 anos acreditando que não merecia nada além da generosidade relutante de Roberto. Mas talvez fosse hora de descobrir o que eu realmente merecia. O que eu não sabia naquele momento era que minha vida estava prestes a mudar de uma forma que eu jamais poderia imaginar. E que todas as verdades que Roberto havia me contado sobre meu passado estavam para ser questionadas de uma maneira devastadora. Adormeci naquela noite com uma sensação estranha. Uma mistura de determinação e medo que eu não conseguia explicar. Como se minha vida real estivesse prestes a começar, mesmo que eu ainda não soubesse como. Na segunda-feira seguinte ao jantar desastroso, acordei com a mesma determinação da noite anterior. Enquanto preparava o café da manhã para toda a família, como fazia todas as manhãs há anos, mentalmente organizava meu plano. Se Roberto não ia me ajudar com a faculdade, eu teria que encontrar uma maneira sozinha. Durante o café, percebi os olhares que Vanessa e Brenda trocavam entre si. Havia algo diferente na atmosfera da casa,
uma tensão que eu não conseguia identificar. Roberto lia o jornal em silêncio, mas de vez em quando me lançava olhares por cima das páginas. Rebeca, depois que terminar aqui, preciso falar com você, ele disse, sem tirar os olhos do jornal. Meu estômago se contraiu. Conversas particulares com Roberto nunca terminavam bem para mim. Terminei de servir o café, arrumei a cozinha e me dirigi ao escritório dele. Era um cômodo que sempre me intimidou, cheio de livros jurídicos, diplomas na parede e uma mesa imponente de mogno. Roberto estava sentado em sua poltrona de couro, me esperando com uma expressão séria. Sente-se, ele disse apontando para a cadeira do outro lado da mesa. Sentei e esperei. Roberto tinha o dom de usar o silêncio como arma, me deixando ansiosa até que ele decidisse falar. Estive pensando na sua história de faculdade. Ele começou, entrelaçando os dedos sobre a mesa. E cheguei à conclusão de que você está sendo ingrata. Abri a boca para protestar, mas ele levantou a mão me interrompendo. Durante 17 anos eu te dei tudo. Casa, comida, roupas, educação. Te criei como se fosse minha própria filha. E agora você vem me cobrar mais? Eu não estou cobrando, Roberto. Só quero estudar. Você quer que eu pague seus estudos. Ele me cortou. Porque é isso que significa. Você quer que eu tire dinheiro que poderia investir nas minhas filhas biológicas para bancar seus caprichos. A palavra caprichos doeu como um soco no estômago. Era assim que ele via meus sonhos. Eu posso trabalhar meio período, insisti. Não precisa me dar dinheiro, só preciso da sua permissão para fazer a matrícula. Roberto riu, mas não era um riso alegre. Era o riso de alguém que achava uma piada cruel muito engraçada. Permissão? Rebeca, você mora na minha casa, come da minha comida, usa roupas que eu compro. Tudo o que você tem vem de mim. E agora quer minha permissão para ser independente? Eu só quero estudar. Repeti, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. E eu só quero que você entenda sua posição nesta família. Ele respondeu, se levantando da cadeira. Você não é minha filha, Rebeca. Você é uma criança que eu salvei da miséria por bondade. Mas bondade tem limites. Saí do escritório com as pernas trêmulas. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. Você não é minha filha. Como se eu precisasse ser lembrada disso. Como se eu já não soubesse que meu lugar nesta casa era diferente, menor, sempre condicionado à gratidão. Mais tarde, quando estava limpando o banheiro do andar de cima, ouvi Vanessa falando ao telefone no quarto dela. A porta estava entreaberta, e embora eu não quisesse escutar, as palavras chegaram até mim. Não, mãe. Ela não desistiu ainda da tal faculdade. Papai tentou conversar com ela hoje de manhã, mas você conhece a Rebeca. Teimosa como ela só. Uma pausa. Eu sei que papai fez muito por ela, mas ela não entende isso. Acha que merece as mesmas coisas que nós. É falta de noção mesmo. Outra pausa. Claro que é diferente, mãe. Nós somos filhas dele de verdade. Ela... Bem, ela é praticamente uma empregada que não paga aluguel. Empregada que não paga aluguel. Era assim que elas me viam. Terminei de limpar o banheiro em silêncio e desci para a cozinha. Brenda estava lá, pegando uma fruta na geladeira. Rebeca, ela disse, com aquele tom falsamente simpático que usava quando queria algo. Você pode passar minhas roupas hoje? Tenho um encontro importante amanhã. Suas roupas estão na máquina, respondi. Vou estender depois do almoço. Não, não é isso. Preciso que você passe tudo direitinho, organize no guarda-roupa, separe uma combinação bonita. Você sabe fazer essas coisas. Você sabe fazer essas coisas. Como se arrumar roupas fosse meu talento especial, minha função natural na vida. Posso fazer depois que terminar de preparar o almoço, disse, tentando manter a voz neutra. Obrigada, ela respondeu, já saindo da cozinha. Ah, e Rebeca, quando for organizar meu guarda-roupa, não fique mexendo nas minhas coisas. Só arrume e pronto. Fiquei sozinha na cozinha, picando legumes para o almoço, e senti uma raiva surda crescendo no meu peito. Não era justo.
Eu tinha a mesma idade que Vanessa quando Roberto começou a pagar a faculdade dela. Tinha 2 anos a menos que Brenda quando ela ganhou o carro dela. Mas para mim, até pedir permissão para estudar era visto como ingratidão. Durante o almoço, a atmosfera continuou tensa. Roberto mal falou comigo, e quando falou foi apenas para dar instruções sobre as tarefas da casa. As meninas conversavam entre si sobre seus planos para a semana. Festa na casa de uma amiga, shopping com as amigas, jantar em um restaurante novo que havia aberto na cidade. Eu comia em silêncio, me sentindo como uma estranha na mesa da própria casa onde morava havia 17 anos. À tarde, enquanto passava as roupas de Brenda, minha mente vagou para os tempos de escola. Eu sempre fui uma boa aluna, mas nunca recebi o reconhecimento que Vanessa e Brenda recebiam pelas notas medianas delas. Quando eu trazia boletim com notas altas, Roberto apenas balançava a cabeça e dizia: "É o mínimo que você pode fazer para retribuir tudo o que fiz por você." Quando elas traziam notas medianas, ele dizia: "Muito bem, filhas, vocês estão se esforçando." O mesmo comportamento recebia reações completamente diferentes, dependendo de quem o demonstrava. Lembro-me do dia em que ganhei uma menção honrosa em um concurso de redação da escola. Eu estava no 3º ano do ensino médio e havia escrito sobre superação. A professora disse que meu texto havia emocionado todos os jurados. Cheguei em casa radiante, querendo compartilhar a alegria. "Roberto, olha só", disse, mostrando o certificado. "Ganhei o 2º lugar no concurso de redação da escola." Ele olhou o papel rapidamente e o devolveu para mim. "Legal. Agora vai ajudar a Marlene com o jantar. Temos visitas hoje." Não houve parabéns, não houve orgulho, não houve reconhecimento. No mesmo mês, Brenda passou em 2 matérias que estava de recuperação, e Roberto fez questão de contar para todos os conhecidos como ela era inteligente e dedicada. Eu guardei o certificado numa gaveta do meu quarto e nunca mais falei sobre ele. Agora, passando a roupa dela, eu me perguntava se algum dia receberia o mesmo tratamento que elas. Se algum dia Roberto me veria como mais do que uma obrigação que ele havia assumido por bondade. No final da tarde, quando terminei todas as tarefas domésticas, me trancei no meu quarto e peguei os livros de estudo. Mesmo que Roberto não apoiasse minha decisão de fazer faculdade, eu não ia desistir. Havia encontrado na internet informações sobre programas de financiamento estudantil, bolsas de estudo, possibilidades que não dependiam da aprovação dele. Estava estudando quando ouvi uma batida na porta. "Rebeca, posso entrar?" Era Marlene. Ela entrou sem esperar minha resposta, como sempre fazia. "Querida, preciso falar com você sobre essa história de faculdade." Marquei a página do livro e a olhei. Marlene sempre teve uma atitude ambígua em relação a mim. Nunca foi cruel como Roberto às vezes era, mas também nunca me defendeu ou demonstrou carinho genuíno. Eu era, para ela, uma responsabilidade que vinha junto com o casamento. "O Roberto está preocupado com você." Ela continuou, sentando na beirada da minha cama. "Ele acha que você está criando expectativas irreais." "Passar no vestibular não é expectativa irreal", respondi. "É uma conquista." Sim, claro. Mas, Rebeca, você precisa ser prática. O Roberto já fez muito por você. Não é justo cobrar ainda mais dele." "Eu não estou cobrando nada. Só quero trabalhar e estudar." Marlene suspirou, como se estivesse falando com uma criança teimosa. "E quem vai fazer o serviço da casa enquanto você estiver trabalhando e estudando?" "Eu trabalho fora. As meninas têm suas próprias responsabilidades. A casa não se cuida sozinha." Aí estava. O verdadeiro motivo da resistência. Não era sobre dinheiro ou ingratidão. Era sobre não perder a pessoa que mantinha a casa funcionando sem receber salário por isso. "Eu posso continuar ajudando em casa", disse. "Só preciso de algumas horas livres para trabalhar e estudar." "Ajudando", ela repetiu, com um sorrisinho que não chegava aos olhos. "Rebeca, você não ajuda em casa. Você é responsável pela casa. É diferente." Ela saiu do meu quarto deixando essa verdade incômoda no ar. Eu não era uma filha que ajudava nas tarefas domésticas.
Eu era a pessoa responsável por todas as tarefas domésticas, e eles não estavam dispostos a abrir mão disso. Naquela noite, durante o jantar, Roberto anunciou uma decisão que mudaria ainda mais minha rotina. Rebeca, a partir de amanhã você vai começar a trabalhar meio período na empresa de um amigo meu. Ele precisa de alguém para arquivo e limpeza no escritório. Por um momento, meu coração disparou de alegria. Um trabalho! Finalmente, uma oportunidade de ter alguma independência financeira. É um favor que ele está me fazendo, Roberto continuou. Porque você não tem experiência nenhuma. O salário não vai ser muito, mas vai ajudar você a entender o valor do dinheiro. Quanto eu vou receber? Perguntei. Isso você não precisa se preocupar, ele respondeu. Como você mora aqui, come aqui, uso da água, luz, tudo isso tem um custo. Vou descontar do seu salário para cobrir seus gastos. Senti o chão desabar debaixo dos meus pés. Mas, Roberto, se você descontar tudo, como vou juntar dinheiro para a faculdade? Faculdade? Ele repetiu, como se fosse a primeira vez que ouvia falar nisso. Rebeca, esse trabalho é para você aprender responsabilidade. Não para financiar sonhos impossíveis. Vanessa e Brenda trocaram olhares e sorrisos discretos. Era divertido para elas me ver sendo colocada no meu lugar mais uma vez. Naquela noite, deitada na minha cama estreita, olhei para o teto e me senti mais sozinha do que nunca. Aos 22 anos, eu ainda era tratada como uma criança sem direito a sonhos próprios. E, aparentemente, sempre seria assim. Mas alguma coisa dentro de mim se recusava a aceitar esse destino. Não sabia como ainda, mas eu ia encontrar uma maneira de mudar minha vida. Eu merecia mais do que isso. Eu merecia mais do que ser uma eterna devedora numa casa que nunca seria realmente minha. O trabalho no escritório do amigo de Roberto se revelou exatamente o que eu esperava que fosse. Uma forma disfarçada de me manter ocupada e longe dos meus objetivos. Durante 3 semanas, acordei às 5 da manhã para preparar o café da família, limpar a casa e depois sair correndo para trabalhar das 8 ao meio-dia, organizando arquivos empoeirados e limpando banheiros de um escritório que cheirava a mofo. No primeiro dia de pagamento, quando seu Álvaro, o dono do escritório, me entregou o envelope com meu salário, senti uma alegria genuína pela primeira vez em meses. Eram R$ 400. Não era muito, mas era meu. Finalmente tinha dinheiro que eu havia ganhado com meu próprio esforço. Cheguei em casa animada e mostrei o envelope para Roberto. Muito bem, ele disse estendendo a mão. Agora vamos fazer as contas dos seus gastos aqui em casa. Pegou uma folha de papel e começou a calcular em voz alta. Sua parte da conta de luz, R$ 60. Água, R$ 40. Comida, R$ 150. Uso do quarto, R$ 100. Material de limpeza e produtos de higiene que você usa, R$ 50. Meu coração afundou conforme ele falava. Total, R$ 400, ele concluiu, pegando todo o meu salário. Certinho. Agora você está contribuindo para as despesas da casa como uma adulta responsável. Mas, Roberto, tentei argumentar, como vou juntar dinheiro para a faculdade se você pegar tudo? Rebeca, você tem 22 anos. Já passou da hora de entender que a vida tem custos. Suas irmãs também contribuem para a casa. Suas irmãs. Vanessa e Brenda, que nunca tinham trabalhado um dia sequer, que ganhavam mesadas maiores que meu salário, que tinham todas as contas pagas sem questionar. Mas elas contribuíam, segundo Roberto. Como elas contribuem? Perguntei, tentando manter a voz calma. Vanessa ajuda nas redes sociais do meu escritório. Brenda organiza os eventos familiares. Cada uma contribui do seu jeito. Ajudar nas redes sociais, postava uma foto por semana no Instagram do escritório dele. Organizar eventos familiares significava escolher o restaurante quando iam jantar fora. Mas isso, na cabeça de Roberto, equivalia às 8 horas diárias que eu passava trabalhando fora e em casa. Naquela noite, ouvi Vanessa e Brenda conversando no quarto dela. Eu estava subindo para buscar roupa suja nos cestos dos banheiros quando escutei meu nome. Pelo menos agora a Rebeca vai parar de encher o saco do papai com essa história de faculdade,
dizia Vanessa. Ela ainda não entendeu que o lugar dela é aqui, cuidando da casa. Brenda respondeu. Sempre foi meio iludida mesmo. Lembra quando éramos pequenas e ela queria usar nossas roupas para ir às festas da escola? Mãe teve que explicar para ela que cada um tem seu lugar. Elas riram, e eu senti uma raiva fria subindo pelo peito. Cada um tem seu lugar. O lugar delas era serem filhas amadas e privilegiadas. O meu lugar era ser a empregada não remunerada que ainda tinha que agradecer pela oportunidade. No domingo seguinte, durante o almoço em família, mais uma vez com visitas, porque Roberto adorava exibir sua generosidade para os outros, aconteceu um episódio que marcou o limite da minha humilhação. O cunhado de Roberto, seu Mário, estava elogiando como a casa sempre estava impecável. Marlene, você é uma dona de casa exemplar. Tudo sempre tão organizado, tão limpo. Marlene sorriu modestamente. Ah, Mário, eu tenho ajuda. A Rebeca é muito responsável com as tarefas da casa. A Rebeca é um anjo, concordou Roberto, me olhando com aquela expressão paternal que ele usava na frente dos outros. Desde pequena, sempre foi muito prestativa. É uma bênção ter uma filha tão dedicada. Uma filha. Na frente das visitas, eu era filha. Mas quando estava sozinha com ele, eu era apenas uma órfã que devia gratidão eterna. E você, Rebeca? Seu Mário perguntou, se dirigindo a mim. O que está fazendo da vida? Estudando? Antes que eu pudesse responder, Roberto se adiantou. A Rebeca está trabalhando agora, aprendendo responsabilidade. Faculdade não é para todo mundo, né? Tem gente que nasce para uma coisa, tem gente que nasce para outra. A mesa ficou em silêncio por um momento. Eu senti todas as pessoas me olhando com pena, e Roberto continuou. Claro que eu daria tudo para que ela pudesse estudar, mas infelizmente não temos condições de bancar mais uma faculdade. Já estou pagando a da Vanessa, a da Brenda está quase terminando. São muitos gastos. Ele estava mentindo na cara das visitas, se fazendo de pai sacrificado que gostaria de ajudar mais a filha pobre, mas não tinha condições. Quando na verdade ele havia pegado todo o meu salário na semana anterior e usado como desculpa para me manter dependente. É uma pena, disse a esposa de seu Mário, me olhando com compaixão. Mas o Roberto tem razão. Estudar é caro mesmo. Pelo menos você tem um trabalho, né, querida? Sorri forçadamente e balancei a cabeça. O que eu poderia dizer? Que meu trabalho não me rendia 1 centavo porque Roberto confiscava tudo? Que eu não podia estudar porque ele não permitia? Não porque não tínhamos dinheiro? Depois que as visitas foram embora, Roberto me chamou na cozinha. Espero que você tenha aprendido a lição hoje, ele disse, se servindo um copo de água. Que lição? Sobre saber se comportar na frente das pessoas. Você ficou quietinha, não fez drama, não constrangeu ninguém com suas ambições descabidas. Continue assim. Minhas ambições descabidas, repeti, sentindo a raiva crescer. Exato. Faculdade é ambição descabida para quem vive da caridade dos outros. Você precisa aceitar sua condição, Rebeca. Quanto mais cedo aceitar, mais fácil vai ser sua vida. Minha condição. Ser eternamente grata, eternamente em dívida, eternamente menor que as filhas legítimas dele. Na segunda-feira seguinte, aconteceu algo que mudou minha perspectiva de uma forma que eu não esperava. Estava organizando os arquivos no escritório quando encontrei uma pasta com documentos antigos. Entre eles, havia certidões de nascimento, declarações de imposto de renda e outros papéis que seu Álvaro havia pedido para eu digitalizar. Foi então que vi meu próprio nome em um documento. Era uma certidão de óbito. Não minha, obviamente, mas de pessoas com o mesmo sobrenome que eu tinha antes de ser adotada. Santos. Meu nome de nascimento era Rebeca Santos, não Rebeca Mendonça como passei a assinar depois da adoção. O documento era dos meus pais biológicos, José Carlos Santos e Maria Helena Santos. Ambos haviam morrido no mesmo dia, 17 anos atrás, em um acidente de carro. Na parte de bens deixados, havia menção a uma casa, investimentos e uma filha menor chamada Rebeca Santos. Meu coração disparou,
Por que esse documento estava ali? Por que seu Álvaro tinha certidões de óbito dos meus pais? Digitalizei o documento rapidamente e, antes de entregá-lo, fiz uma cópia para mim. Guardei no fundo da minha bolsa com as mãos tremendo. Durante todo o resto do dia, não consegui me concentrar. Minha cabeça fervilhava com perguntas. Roberto sempre disse que meus pais haviam morrido sem deixar nada, que eu era uma criança abandonada que ele salvou da miséria. Mas o documento sugeria algo diferente. À noite, esperei todos dormirem e liguei meu celular antigo para pesquisar na internet. Procurei pelos nomes dos meus pais, pelo acidente, por qualquer informação que pudesse encontrar. Não achei muito, mas o pouco que encontrei foi suficiente para confirmar que o documento era real. José Carlos Santos era contador. Maria Helena Santos era professora. Eles não eram pessoas miseráveis que abandonaram uma filha. Eram pessoas comuns que morreram em uma tragédia e deixaram uma criança órfã. Na terça-feira, voltei ao escritório com mais perguntas do que respostas. Durante o intervalo para o lanche, decidi ter coragem de perguntar para seu Álvaro sobre o documento. Seu Álvaro? Comecei nervosa. Ontem encontrei uma certidão de óbito com o meu sobrenome de solteira. Queria saber, por que o senhor tem esse documento? Ele me olhou por cima dos óculos com uma expressão confusa. Qual documento, Rebeca? Mostrei a cópia que havia feito. Seu Álvaro pegou o papel, leu rapidamente e balançou a cabeça. Ah, isso! São documentos antigos que o Roberto me pediu para digitalizar há uns anos. Acho que tem a ver com alguns casos que ele trabalhou como advogado. Casos que ele trabalhou? É? Sua família não te contou? O Roberto era advogado dos seus pais. Foi ele quem cuidou de toda a parte legal depois do acidente. Por isso que você foi morar com ele. O mundo pareceu parar ao meu redor. Roberto era advogado dos meus pais? Ele havia cuidado da parte legal? Por que ele nunca me contou isso? O senhor sabe mais alguma coisa sobre esse caso? Perguntei, tentando manter a voz firme. Não muito, não. Sei que foi uma tragédia. Um jovem casal com uma filha pequena. O Roberto ficou responsável pela criança, porque era o advogado da família, e não havia outros parentes. Foi uma atitude muito nobre da parte dele. O resto do dia passou em uma névoa. Eu mal conseguia processar essa informação. Roberto não me salvou da miséria por bondade pura. Ele estava envolvido legalmente com minha família desde antes da morte dos meus pais. Por que ele mentiu sobre isso durante todos esses anos? Por que fez questão de me fazer acreditar que eu era uma órfã abandonada que teve sorte de ser resgatada por ele? Naquela noite, voltei para casa com a cabeça fervilhando. Durante o jantar, observei Roberto com outros olhos. Ele falava sobre seu dia de trabalho, reclamava de clientes difíceis, planejava as férias em família. Férias das quais eu nunca participava, porque alguém precisava tomar conta da casa. Roberto, disse quando terminamos de comer e eu estava recolhendo os pratos. Posso te fazer uma pergunta? Claro, ele respondeu sem tirar os olhos do celular. Você era advogado dos meus pais biológicos? A pergunta caiu como uma bomba na mesa. Roberto levantou os olhos do celular e me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Marlene parou de dobrar as roupas. Vanessa e Brenda, que estavam conversando, ficaram em silêncio. Onde você ouviu isso? Ele perguntou com a voz estranhamente controlada. No escritório do seu Álvaro. Encontrei documentos. Que documentos? A certidão de óbito dos meus pais. O seu Álvaro disse que você cuidou da parte legal depois do acidente. Roberto se levantou da cadeira lentamente. Havia algo diferente em seus olhos, uma frieza que me fez recuar instintivamente. Rebeca, você não deveria estar mexendo em documentos que não são seus. Não estava mexendo. Estava digitalizando, como o senhor pediu para eu fazer. E o que você pretende com essa informação? Ele perguntou, cruzando os braços. Eu só quero entender. Por que você nunca me contou que conhecia meus pais? Por que sempre disse que eles morreram sem deixar nada? Roberto olhou para Marlene, depois para as filhas, como se estivesse decidindo o que falar na frente delas.
Porque não deixaram nada mesmo, ele disse finalmente. Só dívidas e problemas. Eu assumi você como um favor, Rebecca. Não mude a história só porque encontrou uns papéis velhos. Mas havia algo na voz dele, na forma como ele evitava meu olhar, que me dizia que essa não era toda a verdade. Naquela noite, deitada na minha cama, tive certeza de que havia descoberto apenas a ponta de um iceberg muito maior. Roberto estava escondendo algo sobre meus pais, sobre as circunstâncias da minha adoção, sobre o motivo real pelo qual eu morava nesta casa. E pela primeira vez em 22 anos, comecei a questionar não apenas meu futuro, mas também meu passado. O que mais Roberto havia omitido sobre minha história? E por que ele tinha tanto interesse em me manter dependente e grata, como se minha independência fosse uma ameaça para ele? Essas perguntas me mantiveram acordada até de madrugada, e eu sabia que não conseguiria mais viver em paz até encontrar as respostas. Os dias seguintes à minha descoberta sobre o passado profissional de Roberto com meus pais foram tensos e carregados de uma energia estranha. Ele me observava mais atentamente, como se esperasse que eu fizesse alguma pergunta comprometedora a qualquer momento. Marlene também mudou comigo. Estava mais fria, mais distante, como se eu tivesse cruzado uma linha invisível. Vanessa e Brenda, por outro lado, pareciam achar graça na situação. Vez ou outra me lançavam sorrisos irônicos, como se soubessem de algo que eu não sabia. Na sexta-feira daquela semana, Roberto saiu mais cedo do escritório reclamando de uma dor de cabeça forte. Durante o jantar, ele mal tocou na comida e disse que ia se deitar cedo. Deve ser estresse, comentou Marlene. Ele anda trabalhando demais. Por volta das 10 da noite, ouvi um barulho estranho vindo do quarto deles. Era como se alguém tivesse caído. Bati na porta e, não obtendo resposta, entrei. Roberto estava no chão ao lado da cama, com os olhos revirados e o corpo rígido. Marlene gritava histérica, tentando fazer ele reagir. "Chama o SAMU!" gritei, enquanto tentava colocar Roberto em posição lateral de segurança, como havia aprendido em um curso de primeiros socorros na escola. A ambulância chegou rapidamente. Os paramédicos disseram que provavelmente havia sido um derrame. Roberto foi levado às pressas para o hospital, com Marlene, Vanessa e Brenda o acompanhando. Fiquei sozinha em casa, com uma mistura estranha de preocupação e algo que não conseguia identificar. Roberto sempre havia sido a figura central da minha vida, o homem que controlava cada aspecto da minha existência. Vê-lo tão vulnerável, tão frágil, mexeu comigo de uma forma que eu não esperava. No sábado de manhã, Marlene ligou dizendo que Roberto estava estável, mas precisaria ficar internado por vários dias para exames e tratamento. Ela e as meninas ficariam no hospital o dia todo. "Rebecca, você pode ficar em casa organizando as coisas? Vamos precisar de documentos dele, talvez. Se alguém ligar do escritório, anota o recado." Pela primeira vez em anos, fiquei sozinha na casa por um dia inteiro. O silêncio era estranho, quase opressor. Sempre havia alguém me dando ordens, me dizendo o que fazer, controlando minha rotina. Durante a tarde, me lembrei de que Marlene havia pedido para eu organizar os documentos de Roberto caso fosse necessário. Ela havia mencionado que poderiam precisar de procurações, documentos do plano de saúde, essas coisas. Fui até o escritório dele em casa. Era um ambiente que sempre me intimidou, mas agora, com Roberto no hospital, parecia apenas um cômodo comum cheio de papéis e livros. Comecei a procurar pelos documentos que poderiam ser necessários. Na gaveta principal da mesa, encontrei as procurações, os documentos do plano de saúde, declarações de imposto de renda recentes. Mas foi quando abri a gaveta mais profunda, que normalmente ficava trancada, que minha vida mudou para sempre. Havia uma pasta grossa com meu nome escrito na capa. Rebecca Santos. Inventário. Meu coração começou a bater mais forte. Inventário? Com mãos trêmulas, abri a pasta. O primeiro documento era o testamento dos meus pais biológicos, datado de 3 anos antes da morte deles. Com apenas 5 anos, eu havia sido nomeada herdeira universal de todos os bens. Uma casa no bairro nobre da cidade,
aplicações financeiras e uma quantia em dinheiro que, mesmo para minha cabeça inexperiente em finanças, parecia muito alta. O segundo documento era a nomeação de Roberto como curador dos meus bens até eu completar 18 anos de idade, com a possibilidade de extensão até os 21 anos caso eu estivesse estudando. O terceiro documento era uma declaração de Roberto ao juizado, datada de 5 anos atrás, quando eu completei 18 anos. Nela, ele informava que eu não tinha interesse em assumir a administração dos bens e que preferia manter a tutela até completar os estudos superiores. Eu nunca havia assinado essa declaração. Eu nunca sequer soube da sua existência. Continuei folheando os papéis, cada página sendo uma nova revelação devastadora. Extratos bancários mostravam que Roberto havia usado o dinheiro da minha herança para pagar a faculdade de Vanessa e Brenda, para comprar o carro delas, para financiar as viagens da família. Sempre prestando contas ao juizado, sempre justificando que os gastos eram para o bem-estar e educação da menor Rebeca Santos. Mas eu nunca havia visto 1 centavo desse dinheiro. Havia também documentos sobre a casa que meus pais me deixaram. A casa onde supostamente eu havia morado quando criança, antes de ser salva por Roberto. Segundo os papéis, ela havia sido alugada todos esses anos. E o dinheiro do aluguel, que era substancial, também havia sido usado para despesas da família adotiva. A família adotiva, eu. Mas as despesas listadas não tinham nada a ver comigo. No fundo da pasta, encontrei algo que me deixou em choque completo. Documentos mostrando que Roberto havia tentado, várias vezes ao longo dos anos, obter a posse definitiva dos meus bens. Sempre sem sucesso, porque tecnicamente eu não havia renunciado formalmente à herança, mas havia uma anotação à mão dele, numa folha de papel timbrado do escritório, datada de 6 meses atrás. Rebeca completará 23 anos em breve. Preciso resolver a situação antes que ela tenha conhecimento dos bens. Consultar possibilidade de procuração definitiva ou emancipação retroativa. Sentei na cadeira de Roberto com as pernas bambas. Durante 17 anos, ele havia usado meu próprio dinheiro para criar suas filhas biológicas enquanto me fazia acreditar que eu era uma órfã sem nada no mundo. O dinheiro que pagou a faculdade de Vanessa era meu. O carro de Brenda foi comprado com minha herança. As viagens em família que eu nunca pude participar foram financiadas com o aluguel da minha própria casa. E durante todo esse tempo, Roberto me fez trabalhar como empregada doméstica, me humilhou por querer estudar, pegou meu salário integral dizendo que eu precisava contribuir para as despesas da casa. Despesas que já eram pagas com meu próprio dinheiro há anos. Mais do que isso, ele planejava encontrar uma forma de ficar com meus bens definitivamente antes que eu descobrisse a verdade. Continuei lendo os documentos, cada página revelando uma nova camada da mentira em que minha vida havia sido construída. Havia até mesmo cópias de conversas entre Roberto e o contador dele, discutindo formas legais de transferir os bens para o nome dele sem que eu soubesse. A menina é muito ingênua, dizia uma das anotações. Não faz ideia do que tem direito. Enquanto ela acreditar que deve gratidão, é fácil manter o controle. Senti uma raiva tão intensa que minha visão ficou embaçada. 17 anos da minha vida baseados em mentiras. 17 anos sendo humilhada por um homem que estava gastando minha própria herança enquanto me fazia agradecer por um prato de comida. Peguei meu celular e comecei a fotografar todos os documentos. Cada página, cada extrato, cada declaração falsa que Roberto havia feito ao longo dos anos. Quando terminei, guardei tudo exatamente como estava e fechei a gaveta. Precisava pensar, precisava planejar minha próxima ação com cuidado. Mas uma coisa era certa: minha vida de mentiras e humilhações havia chegado ao fim. Agora eu sabia a verdade, e a verdade era que eu não devia nada a Roberto. Na verdade, era ele quem me devia. Me devia 17 anos de vida roubada, me devia explicações, me devia cada centavo que havia gasto do que era meu por direito. E, principalmente, me devia anos de dignidade que ele havia tirado de mim com suas mentiras cruéis.
Naquela noite, deitei na minha cama estreita, comprada provavelmente com meu próprio dinheiro, e senti uma clareza mental que nunca havia experimentado antes. Eu não era Rebeca Mendonça, a órfã grata que devia tudo a Roberto. Eu era Rebeca Santos, herdeira legítima de bens que haviam sido usados durante anos para sustentar a família que me humilhava diariamente, e agora que eu sabia disso, tudo ia mudar. No domingo de manhã, acordei com uma determinação que nunca havia sentido antes. Marlene ligou cedo dizendo que Roberto havia passado a noite bem e que elas continuariam no hospital durante o dia. Seria mais um dia sozinha em casa. Mas desta vez, eu sabia exatamente o que fazer com esse tempo. Peguei todos os documentos que havia fotografado e organizei tudo cronologicamente. Cada extrato bancário, cada prestação de contas falsa, cada mentira documentada de Roberto ao longo dos anos. Era impressionante como ele havia sido meticuloso em registrar seus crimes, provavelmente porque nunca imaginou que eu descobriria. Minha primeira ligação foi para a Defensoria Pública. Expliquei resumidamente a situação e consegui um agendamento para segunda-feira de manhã. Disse que era urgente, que havia descoberto irregularidades na administração dos meus bens por parte do meu tutor. A segunda ligação foi mais difícil. Liguei para o banco onde estavam as aplicações dos meus pais e pedi informações sobre minha conta. Inicialmente, a atendente disse que não podia dar informações por telefone. Mas quando expliquei que eu era a titular das aplicações e que havia problemas com meu curador, ela concordou em me receber na segunda-feira para uma consulta presencial. Durante toda a manhã de domingo, estudei cada documento, tentando entender a dimensão do que Roberto havia feito. O valor total da minha herança, com os rendimentos acumulados ao longo dos anos, era suficiente para comprar 3 casas como aquela onde eu morava. E Roberto havia gasto quase tudo. À tarde, quando Marlene, Vanessa e Brenda voltaram do hospital, agi normalmente. Perguntei sobre Roberto, me ofereci para preparar o jantar, fiz tudo como sempre fazia. Mas por dentro, eu era uma pessoa completamente diferente. Como está o Roberto? Perguntei, enquanto aquecia a comida que havia preparado. Melhor, respondeu Marlene se servindo. Os médicos dizem que vai ficar com algumas sequelas, mas nada muito grave. Vai precisar de fisioterapia, cuidados especiais. Vocês vão precisar de ajuda quando ele voltar para casa? Perguntei, fingindo preocupação. Claro, disse Vanessa. Você vai ter que ajudar mais ainda, Rebeca. Papai vai precisar de cuidados especiais e nós não podemos parar nossas vidas por causa disso. Parar suas vidas. Como se cuidar do pai delas fosse minha obrigação, não delas. Vou fazer o que puder, respondi, mas por dentro estava pensando. Até segunda-feira. Na segunda-feira de manhã, acordei às 5 como sempre, preparei o café da família, deixei tudo organizado e saí para trabalhar no escritório do seu Álvaro. Mas em vez de ir trabalhar, fui direto para a Defensoria Pública. A advogada que me atendeu, Cora. Paula era uma mulher de uns 40 anos, com olhos atentos e uma postura que me inspirou confiança imediatamente. Conte-me tudo desde o início, ela disse, depois que expliquei resumidamente a situação. Falei sobre minha vida, sobre como Roberto me fazia acreditar que eu era uma órfã sem nada, sobre os anos de trabalho doméstico não remunerado, sobre como ele pegava meu salário integral. E então mostrei os documentos. Doutora. Paula examinou cada papel em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminou, ela me olhou com uma expressão grave. Rebeca, isso é muito sério. O que temos aqui é a apropriação indébita, falsidade ideológica e possivelmente outros crimes. Seu tutor usou seus bens para enriquecer a própria família enquanto mantinha você em condições de vulnerabilidade. O que eu posso fazer? Primeiro, vamos pedir a prestação de contas completa de todos os seus bens desde a morte dos seus pais. Segundo, vamos requerer o bloqueio imediato de qualquer movimentação das contas que ainda estão no nome dele como curador. Terceiro, vamos entrar com uma ação de ressarcimento por todos os valores utilizados indevidamente. Meu coração disparou. Isso significa que posso recuperar meu dinheiro?
Não apenas pode, como deve. E também pode requerer danos morais pelos anos de manipulação psicológica e trabalho análogo à escravidão. Trabalho análogo à escravidão. Nunca havia pensado nesses termos, mas fazia sentido. Roberto me fazia trabalhar sem remuneração, usando coerção psicológica e mantendo-me em situação de dependência através de mentiras. Depois da defensoria, fui ao banco. A gerente que me atendeu confirmou o que eu já sabia pelos documentos. Roberto havia sacado quase todo o dinheiro das aplicações ao longo dos anos, sempre com justificativas relacionadas à minha educação e bem-estar. Mas eu nunca recebi esse dinheiro, expliquei. Isso é muito grave, disse a gerente. Vou acionar nosso departamento jurídico imediatamente. Esse tipo de situação pode resultar em bloqueio de contas e investigação por fraude. Voltei para casa no final da tarde, depois de passar o dia inteiro organizando minha defesa legal. Marlene estava na cozinha preparando o jantar. Como foi o trabalho hoje? Ela perguntou sem olhar para mim. Normal, respondi. Como está o Roberto? Melhor. Vai ter alta na quinta-feira. Você pode faltar o trabalho na quinta para ajudar a trazê-lo para casa? Claro, disse. Era irônico. Na quinta-feira, quando Roberto chegasse em casa, ele descobriria que sua vida de mentiras estava desabando. Durante o jantar, observei Vanessa e Brenda falando sobre seus planos para a semana. Vanessa tinha uma viagem marcada com o namorado. Viagem que provavelmente seria paga com meu dinheiro através da mesada que Roberto dava a ela. Brenda estava organizando uma festa de aniversário em um restaurante caro. Papai vai ficar tão feliz quando voltar para casa e ver que tudo está funcionando normalmente, disse Vanessa me olhando. Pelo menos uma coisa boa dessa situação é que a Rebeca está sendo ainda mais prestativa. Prestativa. Era assim que elas viam minha escravidão doméstica. Rebeca sempre foi muito dedicada à família, concordou Marlene. É uma bênção ter alguém tão responsável em casa. Responsible por limpar a sujeira delas, cozinhar para elas, servir elas, enquanto elas gastavam meu próprio dinheiro. Naquela noite, liguei para a doutora Paula e contei sobre a alta prevista de Roberto para quinta-feira. Perfeito, ela disse. Na quinta-feira de manhã, antes dele chegar em casa, oficiais de justiça vão entregar as intimações. Ele vai ser intimado a prestar contas de todos os seus atos como curador, imediatamente. E quanto ao dinheiro que ele já gastou? Vamos requerer o ressarcimento integral, com juros e correção monetária. Se ele não tiver como pagar, vamos penhorar os bens que foram adquiridos com seu dinheiro. Isso inclui possivelmente a casa onde vocês moram. Se conseguirmos provar que parte da compra ou reforma foi feita com recursos seus. Desligar o telefone e senti uma satisfação que nunca havia experimentado. Durante 22 anos, Roberto controlou cada aspecto da minha vida. Agora, era minha vez de ter controle. Na terça-feira, aconteceu algo que me deu ainda mais certeza de que estava tomando a decisão certa. Vanessa estava falando ao telefone com uma amiga quando passou por mim na cozinha. Claro que o papai vai ficar bem, ela dizia. Ele é forte. E se precisar de cuidados especiais, a Rebeca está aí para isso mesmo. Para que mais serve uma irmã adotiva, né? Para que mais serve uma irmã adotiva? Uma ferramenta, um objeto, uma pessoa cuja única função era servir a família real. Na quarta-feira, doutora Paula me ligou com mais informações. Rebeca, conseguimos localizar a casa que seus pais deixaram para você. Ela está alugada há 17 anos e todo o dinheiro do aluguel foi para a conta pessoal de Roberto. Isso dá mais alguns milhões ao valor total que ele te deve. Alguns milhões. Eu havia crescido sendo tratada como uma indigente que dependia da caridade alheia, quando na verdade eu era milionária. E tem mais, continuou doutora Paula. Investigamos as contas bancárias de Roberto e descobrimos que ele usou seu dinheiro até mesmo para pagar as mensalidades de clubes sociais onde as filhas dele frequentam. Tudo está documentado. Cada nova informação era uma peça a mais no quebra-cabeças da minha humilhação. Roberto não havia apenas roubado meu dinheiro. Ele havia usado especificamente para dar às filhas dele uma vida de luxo que ele negava a mim.
Na quinta-feira de manhã, acordei mais cedo que o normal. Era o dia da virada. Roberto chegaria em casa à tarde e descobriria que seu castelo de mentiras havia desmoronado. Às 8 da manhã, toquei a campainha. Eram 2 oficiais de justiça. Procuramos Roberto Mendonça, disse um deles. Ele está no hospital, mas deve chegar em casa às 2 da tarde, respondi. Temos mandados de intimação para ele. Você pode assinar o recebimento? Assinei todos os papéis, sentindo uma alegria intensa. Marlene apareceu na sala, curiosa com a movimentação. O que está acontecendo? Ela perguntou. Documentos legais para o Roberto, disse um dos oficiais. Ele tem 72 horas para comparecer ao fórum com toda a documentação solicitada. Depois que eles saíram, Marlene me olhou com suspeita. Você sabe do que se trata? Sorri pela primeira vez em anos de forma genuína. Acho que o Roberto vai ter algumas explicações para dar sobre a administração dos meus bens. A expressão no rosto de Marlene mudou completamente. Ela ficou pálida, como se finalmente entendesse que o jogo havia mudado. Rebeca, do que você está falando? Estou falando da herança que meus pais me deixaram e que Roberto administrou durante todos esses anos. Uma herança que ele convenientemente esqueceu de mencionar. Marlene se apoiou na parede, obviamente em choque. Você descobriu? Descobri tudo, Marlene. Cada centavo que vocês gastaram do que era meu. Cada mentira que contaram sobre eu ser uma órfã pobre. Cada humilhação que me fizeram passar enquanto viviam do meu próprio dinheiro. Vanessa e Brenda apareceram na sala, ainda de pijama. O que está acontecendo? Perguntou Vanessa. Sua irmã adoptiva descobriu que não é tão pobre quanto vocês faziam ela acreditar, disse Marlene, com a voz trêmula. O silêncio que se seguiu foi absoluto. E por primeira vez em 22 anos, fui eu quem teve controle total da situação. Roberto chegou em casa às 2 da tarde de quinta-feira, apoiado em uma bengala e com Marlene o ajudando a caminhar. O derrame havia deixado sequelas leves, um lado do rosto ligeiramente caído e dificuldade para falar palavras mais complexas, mas nada que impedisse sua compreensão. Quando ele viu os documentos oficiais em cima da mesa da sala, suas pernas bamberam. Marlene teve que ajudá-lo a se sentar na poltrona. O que... é isso? Perguntou com a fala ligeiramente arrastada. São intimações do fórum, respondi, ficando de pé na frente dele. Você tem 72 horas para prestar contas de todos os meus bens que administrou durante 17 anos. Roberto me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Não era mais o olhar superior e controlador de sempre. Era medo. Rebeca, você não entende, ele começou. Entendo perfeitamente, cortei. Entendo que você usou minha herança para pagar a faculdade das suas filhas. Entendo que usou o aluguel da minha casa para bancar a vida de luxo desta família. Entendo que me fez trabalhar como empregada doméstica, enquanto gastava meu próprio dinheiro para sustentar vocês. Vanessa e Brenda estavam paradas na entrada da sala, ouvindo tudo em silêncio. Suas expressões haviam mudado da curiosidade inicial para algo próximo ao terror. Quanto? Perguntou Roberto com a voz fraca. Quanto o quê? Quanto... Você sabe? Tudo. Sei sobre os extratos bancários falsificados. Sei sobre as declarações mentirosas que você fez ao juizado dizendo que eu não queria assumir meus bens. Sei sobre suas tentativas de conseguir procuração definitiva para ficar com minha herança de vez. Roberto fechou os olhos e inclinou a cabeça para trás. E o que você quer? Ele perguntou. Quero meu dinheiro de volta, todo ele, com juros e correção monetária. Quero a posse da minha casa. E quero que vocês saiam da minha vida. Sua casa? Repetiu Marlene com a voz esganiçada. A casa que meus pais me deixaram e que Roberto alugou durante 17 anos, embolsando todo o dinheiro. Ah, e também quero indenização por danos morais pelos anos de trabalho forçado e manipulação psicológica. O silêncio na sala era absoluto. Roberto abriu os olhos e me olhou por um longo momento. Rebeca, eu te criei.
Te dei uma família, uma casa, educação. Você me criou com meu próprio dinheiro, respondi. Você me deu uma casa que já era minha por direito. E educação? Roberto, você me impediu de fazer faculdade enquanto usava minha herança para pagar a faculdade das suas filhas. Nós não sabíamos, disse Vanessa, finalmente encontrando a voz. Papai nunca contou sobre o dinheiro. Vocês não sabiam? Repetir, rindo sem humor. Vanessa, sua faculdade custou 120 mil reais. Seu carro custou 60 mil. Suas viagens para o exterior somam mais de 80 mil. Onde vocês achavam que Roberto conseguia esse dinheiro com o salário de advogado de cidade pequena? Ela abaixou os olhos, sem resposta. E você, Brenda? Continuei, me virando para a mais velha. Sua festa de formatura custou 15 mil reais. Seu apartamento foi decorado com móveis que custaram mais de 50 mil. Nunca se perguntaram de onde vinha tanto dinheiro? A gente pensava que papai ganhava bem, murmurou Brenda. Ele ganhava bem. Ganhava bem administrando meu dinheiro e mentindo para mim sobre minha própria vida. Roberto tentou se levantar da poltrona, mas as pernas não o sustentaram. Marlene o ajudou a sentar novamente. O que você quer de nós? Ele perguntou derrotado. Já disse, quero meu dinheiro de volta. Segundo os cálculos da minha advogada, com juros e correção monetária, vocês me devem cerca de 3 milhões e meio de reais. Marlene soltou um gemido. Nós não temos esse dinheiro, disse Roberto. Eu sei. Por isso o juiz vai determinar a penhora de bens, começando por esta casa, que foi comprada parcialmente com recursos da minha herança. Esta é nossa casa, protestou Vanessa. Esta casa foi comprada e reformada com meu dinheiro, respondi calmamente. Tudo está documentado nos extratos bancários que Roberto arquivou tão cuidadosamente durante anos. Roberto me olhou com uma expressão de desespero que quase me fez sentir pena. Quase. Rebeca, eu cometi erros, mas eu te amo como filha. Você sempre foi parte desta família. Parte da família, repeti. Roberto, você me fez dormir no quartinho dos fundos enquanto suas filhas tinham suítes. Me vestia com roupas usadas delas enquanto comprava roupas de marca para elas. Me fazia comer depois de todos terminarem como se eu fosse uma empregada. E tudo isso usando meu próprio dinheiro. Eu pensei que estava fazendo o melhor para você. O melhor para mim seria ter me contado a verdade desde o início. O melhor para mim seria ter usado meu dinheiro para minha educação e meu bem-estar, não para criar suas filhas biológicas enquanto me mantinha em situação de servidão. Me dirigi até a mesinha onde estavam as intimações e peguei uma pasta com documentos que havia preparado. Esta é uma cópia de todos os documentos que encontrei no seu escritório. Extratos, declarações falsas, anotações suas sobre como manter controle sobre mim. Tudo está aqui. Abri a pasta e li em voz alta uma das anotações manuscritas de Roberto. Rebeca completará 23 anos em breve. Preciso resolver a situação antes que ela tenha conhecimento dos bens. Olhei para ele depois de ler. Resolver a situação. Era assim que você pensava em mim, como uma situação a ser resolvida. Roberto tinha lágrimas nos olhos, mas eu não senti nenhuma compaixão. Você tem 3 opções, continuei. Primeira, devolve todo o dinheiro voluntariamente e pede desculpas publicamente por tudo o que fez. Segunda, enfrenta o processo judicial e perde tudo mesmo, mas com custos e humilhação maiores. Terceira, tenta fugir ou esconder bens, e aí, além de perder tudo, ainda responde criminalmente por apropriação indébita e outros crimes. Qual você recomenda? Perguntou Marlene com sarcasmo amargo. Para vocês? A primeira opção. É a única que permite que mantenham alguma dignidade. Roberto respirou fundo e me olhou nos olhos. E se eu escolher a primeira opção, você nos perdoa? A pergunta me pegou de surpresa. Perdão. Durante 22 anos, eu havia perdoado diariamente as humilhações, as mentiras, os abusos psicológicos. Sempre esperando que, se eu fosse grata o suficiente, boa o suficiente,
Talvez algum dia recebesse o amor e o respeito que via Roberto dar às filhas dele. Roberto, disse lentamente, perdão não é algo que se negocia. Perdão é algo que se conquista com atitudes, com mudança genuína, com reconhecimento dos erros. Você passou 17 anos mentindo para mim sobre quem eu sou. Não vou passar o resto da minha vida fingindo que isso não aconteceu. Ele balançou a cabeça, derrotado. 3 meses depois, eu estava na varanda da minha casa. A casa que meus pais biológicos haviam me deixado e que finalmente era minha de verdade. Era uma casa linda, em um bairro arborizado, com um jardim que eu estava aprendendo a cuidar. O processo judicial havia sido mais rápido do que esperávamos. Roberto havia escolhido a primeira opção e colaborado com a devolução dos bens. A casa onde eu havia morado durante 17 anos foi vendida para quitar parte da dívida. O restante seria pago em parcelas mensais durante os próximos 10 anos. Vanessa havia trancado a faculdade e conseguido um emprego como vendedora em uma loja de roupas. Brenda havia se mudado para a casa da avó materna e estava tentando recomeçar a vida. Marlene havia se separado de Roberto e voltado a trabalhar como enfermeira. Roberto morava sozinho em um apartamento pequeno alugado, recebendo fisioterapia e tentando se adaptar à nova realidade. Eu havia me matriculado na faculdade de pedagogia e estava adorando finalmente poder estudar sem me preocupar com dinheiro ou com a aprovação de ninguém. Também havia contratado uma psicóloga para me ajudar a processar os anos de manipulação psicológica que havia sofrido. Na semana passada, Roberto havia me procurado. Apareceu na porta da minha casa um domingo de manhã, segurando a bengala e com uma expressão humilde que eu nunca havia visto nele. "Posso conversar com você?" Ele perguntou. Deixei ele entrar e ofereci café. Ficamos sentados na sala por alguns minutos em silêncio. "Eu venho aqui para pedir desculpas", ele disse finalmente. "De verdade. Pelo que fiz com você, pela forma como tratei você, pelas mentiras." Olhei para ele e vi pela primeira vez não o homem poderoso que controlava minha vida, mas um homem velho, doente e arrependido. "Por quê?" perguntei. "Por que fez tudo isso comigo?" Roberto respirou fundo antes de responder. "No começo foi ganância mesmo. Seus pais tinham muito dinheiro, e eu pensei que poderia usar parte dele para dar uma vida melhor às minhas filhas. Pensei que você era pequena demais para entender, que quando crescesse eu explicaria tudo. Mas você não explicou. Não. Porque quanto mais tempo passava, mais difícil ficava contar a verdade. E você era tão obediente, tão grata, que foi fácil continuar mentindo. Eu me convenci de que estava fazendo o certo, que estava te dando uma família. Você estava me dando uma família às custas da minha própria dignidade. Eu sei disso agora. E me arrependo todos os dias." Ficamos em silêncio por mais alguns minutos. "Roberto", disse finalmente, "eu não vou dizer que te perdoo, porque ainda não cheguei lá. Mas também não vou gastar o resto da minha vida com raiva. Estou construindo uma vida nova, verdadeira, baseada em quem eu realmente sou. E você não faz parte dessa vida." Ele balançou a cabeça, aceitando. "Eu entendo. Só queria que você soubesse que, apesar de tudo, eu me importava com você. De uma forma errada, egoísta. Mas me importava." Depois que ele saiu, fiquei na varanda observando o jardim. Havia plantado algumas flores na semana anterior. Girassóis, que sempre foram meus favoritos, mas que eu nunca havia tido a oportunidade de cultivar. Aos 25 anos, estava finalmente vivendo minha própria vida. Não a vida que Roberto havia planejado para mim, não a vida de gratidão eterna e servidão que ele esperava, mas uma vida escolhida por mim. Tinha uma casa que era verdadeiramente minha. Dinheiro suficiente para viver com dignidade e fazer meus próprios planos. E pela primeira vez, liberdade para sonhar sem pedir permissão a ninguém. Ainda havia dias difíceis. Dias em que as vozes do passado voltavam para me dizer que eu não merecia nada disso, que deveria ser grata pelo pouco que havia recebido. Mas esses dias estavam ficando mais raros. O que mais me surpreendia na minha nova vida
Era a simplicidade das coisas que me faziam feliz. Acordar no horário que eu queria, escolher o que comer no café da manhã, decidir como gastar meu tempo livre, comprar roupas que eu gostava, não as que sobravam de outras pessoas. Pequenas liberdades que a maioria das pessoas considerava normais, mas que para mim eram revolucionárias. Na semana anterior, uma colega da faculdade havia me convidado para jantar em sua casa. Durante a conversa, ela mencionou casualmente como era difícil escolher entre duas opções de pós-graduação que ela estava considerando. Que luxo poder escolher, pensei. E então, percebi que eu também tinha esse luxo agora. Pela primeira vez na vida, eu tinha opções reais. Peguei uma xícara de café e me sentei na cadeira de balanço que havia comprado na semana anterior. Era uma cadeira simples, de madeira clara, mas era minha. Escolhida por mim. Comprada com meu dinheiro, colocada no lugar que eu havia decidido. Pequenas vitórias que representavam uma liberdade pela qual havia lutado durante anos, sem nem saber que estava lutando. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Meus girassóis haviam crescido mais alguns centímetros durante a semana. Em alguns meses, eles estariam florescendo completamente, assim como eu. Fechei os olhos e senti uma paz que nunca havia experimentado antes. Não era a paz de quem havia conquistado vingança, mas a paz de quem havia conquistado a própria vida. Roberto havia me ensinado, sem querer, uma lição valiosa. Nunca aceitar menos do que merecia. E o que eu merecia era exatamente isso. Uma vida livre, digna, escolhida por mim mesma. Uma vida que finalmente era verdadeiramente minha.